destabilizar ele, para ele tocar a bola um pouco desequilibrado. Acabou pegando, como eu falei, no VAR, assim, na imagem em câmera lenta, parece que foi uma imagem bem mais forte, mas não foi. Lance de jogo que eu poderia talvez ter tomado um pouco mais de cuidado, mas todo mundo sabe que eu não sou um cara maldoso e quando eu fui expulso, realmente o jogo ficou bem mais complicado do que era. Foi mais um lance do jogo, assim, né? Óbvio que deu para ver da forma que ele veio. Eu ia até fazer um passe no lance, aí eu esperei um pouquinho, que eu tinha visto ele correndo de uma forma mais agressiva, assim, né? E acabou que ele veio daquela forma. Não sei se ele estava com alguma coisa no coração, não sei como que estava. Acredito que sim, porque deu para ver da forma que ele veio, né? E, enfim, foi um bom jogo. Jogamos bem, o importante foi a vitória. Mas enfim, a gente estava focado em ganhar. Sabíamos das condições nossas no Campeonato Mineiro e foi um motivo de motivar a gente também para um clássico, de ter que ganhar, que uma derrota ia ficar muito difícil, um empate também, então a gente veio para ganhar e a gente conseguiu. Dá a 4, por gentileza. Isso. Palavra do Alexandre Matos. Nesse lance aí, do Gabriel Barbosa sobre o Lianco, o Alexandre Matos disse que o árbitro falou e comentou o seguinte: não, ele estava com a cabeça baixa, ele abaixou a cabeça, ele abaixou a cabeça, ele abaixou a cabeça. E o Tosques teria insistido para o Felipe ir no VAR conferir a jogada. Sobre ser vermelho ou não, isso aí, não vou entrar no mérito da questão. Chamaram para análise do VAR. O meu questionamento é: por que o senhor Rodolfo não chamou o Felipe para análise do lance do Lianco no pisão do braço do Dudu? Se é para amarelo, se é para vermelho, se é para expulsar, se não é para expulsar, deixo para você ter a opinião que vocês quiserem. Mas que era para chamar para análise o pisão do Lianco no braço do Dudu. Isso era para, no mínimo, chamar para o VAR analisar e o Felipe tomar a decisão dele. Dito isso, tudo que aconteceu depois da não expulsão do Lianco ou da não análise do Felipe aconteceu em decorrência àquilo que poderia ter acontecido se o árbitro tivesse sido chamado para analisar o lance do Lianco em relação ao Dudu. E vocês perceberam uma coisa, gente? Ninguém, em momento nenhum, tá reclamando do Gabigol. Estão reclamando de todo mundo e quando o Gabriel é expulso e deixa o gramado, aplaudem e gritam o nome dele. Eu nunca vi uma submissão tão grande. O medo desse cara... Foi um clássico. Claro que a derrota é muito dura, mas não acabou. Não é como começa, como termina. Vocês podem se encontrar numa eventual final ou semifinal. Como que você vê isso? Bom, acho que, sei lá. Alimenta mais a rivalidade para uma provável final ou semifinal? Ou para você tanto Não, faz? eu sei que vão ter jogos durante o ano, até pelo Brasileiro, Mineiro, e a gente vai se enfrentar. Acho que, não sei, não tem nem o que responder, deixa vir, que se ele vier também, Cruzeiro, sei lá, eu acho que a gente vai estar focado em jogar futebol, assim como foi hoje. Nosso objetivo era fazer um bom jogo, terminar com os 90 minutos, terminar com os 11 em campo e é lógico que com a vitória a gente conseguiu conquistar tudo isso, né? E os próximos jogos a gente vê como vai ser e se enfrentar ainda também, né? Enfim, um beijo para ele. Mas não acabou. Não é como começa, como termina. Cara, acho que eu não vou levar ao pé da letra, não vou ficar respondendo o que o outro atleta falou, até porque cada um tem sua maneira de pensar e de agir, mas eu acho que a forma mais simples de você tirar a responsabilidade sua é jogando ela para frente, para o outro lado. Então, a gente sabe, isso é óbvio, que o que mais importa é no final, é o título. Como aconteceu ano passado, que eles comemoraram o empate na nossa casa, a gente foi feliz aqui, jogando contra mais de 60 mil pessoas, começando perdendo o jogo e conseguir virar para 3-1, foi especial. Mas assim, desde que cheguei ao Atlético, eu não jogo por um jogo, eu não jogo por um clássico, eu jogo por títulos. E vou continuar jogando assim por títulos, para escrever lindas histórias aqui. É o Campeonato Mineiro especial para a gente sabia da responsabilidade que tínhamos desde que chegamos de Orlando, que era ganhar os jogos. E pegar o Cruzeiro aqui no Mineirão, com sua torcida, e eles querendo fazer de tudo para que a gente não se classificasse, eliminar a gente hoje, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente mostrou que tem uma equipe de grandes profissionais que sabem se comportar, sabem enfrentar pressões, como a que enfrentamos hoje. Acho que se a gente mantiver assim, essa humildade, esse trabalho, a gente tem tudo para ter uma grande temporada e um grande ano de 2025.
Destacar, são 9 gols e 2 assistências contra o Cruzeiro. É um cara que é decisivo, é um cara que todo ano você está preocupado com a idade dele. Todo ano ele está sendo muito decisivo. Aquele lance do Atlético, com que ele tira a velocidade que ele tira a bola com a perna esquerda e finaliza com a direita. E ele chegou a 9 gols no dia 9 do 2, marcando um gol aos 9 do segundo tempo e com assistência do número 2. Bom, pessoal, vamos lá. O Gabriel Barbosa chama para si uma responsabilidade gigante quando fala sobre isso, que vai ser realmente quando termina. Chamou essa responsabilidade para ele. Quero mostrar para vocês uma imagem, e antes de colocar essa imagem, quero explicar para vocês o seguinte. Todas as vezes que aqui no programa o Atlético é prejudicado, o Fael fala de Romualdo Arp Filho, Arnaldo César Coelho, José Roberto Wright e tal, e eu provoco sobre isso. E eu vi muitos senhores de idade atleticanos, quando eu falo o nome de José Roberto Wright, eles ficam nervosos, sabe, bravos mesmo. Só que existe uma seletividade atleticana. Quando é do lado deles que acontece, é um absurdo, é um vitimismo. Nossa, por que acontece só com o Atlético? Quando acontece com os outros, eles nunca admitem. Dá pra colocar a imagem agora que eu pedi sobre a fala do Fael? Aí, ó, só um time consegue se beneficiar tanto com o VAR. O time que deve tudo ao apito. Evidentemente, ele tá falando do Flamengo. Quando ele fala sobre CBF, Brasil, e ele fala que o sistema é contra o Atlético, aqui em Minas Gerais, quando ele fala, ele tenta colocar o Cruzeiro nessa barca. De falar, Cruzeiro e Atlético são favorecidos e tal. Não, o Atlético é muito favorecido. O Cruzeiro não quer ser beneficiado. Por isso, mandou agora, protocolou uma queixa na Federação Mineira contra isso, porque o senhor Rodolfo nem sequer acionou o VAR no pisão do Lianco no braço do Dudu. Dito isso, depois que aconteceu aquilo, aí o clássico teve outra história. É muito fácil. Hugão, é você... VAR do Atlético. É você quem exalta aqui arbitragens como José Roberto Wright, Romualdo Arp Filho, entre outras. Então quem exalta isso, merece isso. Sobre a arbitragem mineira, eu poderia citar de 2010, do Ricardo Marques contra o Ipatinga, 2014 e 2019, e eu reforço, Atlético e Cruzeiro aqui em Minas Gerais, eles são beneficiados quando enfrentam times do interior. Agora, o América também. Quando enfrenta o América concordo, Toledo, concordo, mas eu assumo. Agora, se você quer maquiar como está maquiando, o Cruzeirense não está cobrando com ímpeto do Gabriel, por exemplo. Se tivesse esse ímpeto para cobrar do Gabriel, talvez ele não fizesse mais besteira para frente. Cobramos do Gabriel, cobramos do Gabriel, cobramos do Cássio, cobramos do Matheus Pereira na arquibancada. Parabéns, torcida. Tem que cobrar mesmo, mas não pode esquecer que é o que ele quer que faça. Esquece o que aconteceu. Tá aí o lance, ó. Aí o lance. O Lianco tá andando, poderia ter parado aí, mas não. Seguiu a passada e vai me falar que foi sem querer? Foi sem querer. Agora, foi sem querer, Fael. Foi. Ele não vai para pisar no braço do Dudu. Eu tenho certeza disso. O Dudu faz o movimento quando ele já está descendo a perna. O Dudu olhando para agora, o árbitro. Se é para expulsão ou não, aí eu não sei. Eu vou pedir a Nadine para avaliar. Mas que foi sem querer, ele não foi para pisar no braço. Isso, a imagem é muito nítida. Era o Dudu faz o sem movimento. querer, querendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Dudu, você pode olhar em todas as imagens. Ele tá olhando para o árbitro para ver se ele marcou a falta. Acho que é o Natanael ali, né? Mas o Dudu não coloca o braço proposital, Gol. Eu não tô falando que ele coloca proposital. Vamos lá. O Natanael puxa, olha lá, o Dudu olha pro árbitro pra falta. Ele movimenta o braço sem olhar pro local. O Lianco poderia ter parado na primeira passada ou ter mudado de direção. Ele tinha que ter passado por ali, ele tinha que ter... E olha a direção em que está o olhar do Lianco. Agora, é claro, eu sou um pugilista, por exemplo. Camarada tá vindo pra me dar um soco. Eu vou colocar, você é Rock Balboa, vou colocar minha cara na frente do soco do cara pra tomar um soco. Me ajuda aí, gente. Em que momento... Calma, Gão. Em que momento eu tô falando que o Dudu colocou o braço de forma proposital? Não foi. Assim como o Lianco não pisou de forma proposital. E, Léo, amanhã eu quero que traga também a imagem do Kaique. Porque o árbitro pipocou de dar cartão, já que expulsaria o Gabriel naquele lance. Amanhã tem Nadine Bastos aqui, agora tem Rede Saco de... Houve um lance desproporcional que não acontece no jogo. Então o VAR teria que ter chamado, né? Porque ficou claro. Não tem como eu botar o meu braço embaixo do pé do jogador do Atlético, né? Infelizmente o VAR não viu dessa forma. A gente deixa isso aí para a diretoria. Quem é que tem de resolver com a federação para nos próximos jogos. Eles ter mais atenção, não somente para o lado do Atlético, mas também para o lado do Cruzeiro. A gente buscou acreditar, confiar,
conversar, ser profissional da maneira que tem que ser. Só que aí a gente vai aos fatos, né? O fato é, pouco antes da expulsão do Gabriel, um pisão, na nossa visão, de maneira proposital, onde todos acompanharam e não teve, ou o árbitro não quis, não teve a chamada do VAR, né? Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens, e isso foi antes da expulsão do Gabriel. Infelizmente, não aconteceu. Fato 2, que no lance do Gabriel, pessoas da comissão técnica do Cruzeiro que estavam ali próximas, me relataram agora no vestiário, que o próprio árbitro de campo dizia, e nós vamos pedir, tá? Nós vamos pedir as gravações do lance do Dudu, do lance do Gabriel, enfim, que o próprio árbitro dizia, não, ele abaixou a cabeça, não, ele abaixou a cabeça, e o VAR insistindo na expulsão, eu acredito, né? Tanto é que o juiz estava defendendo o lance que ele abaixou a cabeça e o árbitro depois vai lá e expulsa, é porque alguém ficou na cabeça dele, né? Fato 3, a arbitragem era toda mineira, né? Os 3 árbitros, né? O central e os 2 bandeiras. Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Porque veio um nascido lá em Curitiba. A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho, no mínimo, isso. Para quê, né? Fato 4, né? A federação precisa, de uma vez por todas, ser uma federação isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro tendo que mover uma montanha para fazer uma mudança de jogo. E é uma montanha muito grande. Muito grande. Eu sei porque eu participei ativamente do processo, Pedro Lourenço participou ativamente do processo, e mudaram, né? Meio que na pressão enorme que a gente fomentou para mudar o jogo, todo mundo lembra do caso. E aí vem o treinador do Atlético publicamente falar que jogaria na quinta, e aí 24 horas depois o jogo é na terça. Não teve que mover montanha, né? Tá só uma entrevista aqui, olha, nós vamos jogar na quinta, o adversário tem uma vantagem, né? Ainda que não fui perguntado, tem uma queixa do Cruzeiro em relação a um pisão dele no braço do Dudu. Eu sou muito cuidadoso com isso, né? Para não falar besteira e vir aqui depois e ser desmentido pela imagem. Primeiro eu conversei com ele. Lianco, você pisou? Ele falou, professor, eu dei a passada, eu não vi o braço dele. E eu tive o cuidado de ver, quando o Dudu cai, ele fica com o braço aberto e o Lianco passa a perna por cima dele. Nesse passar da perna, o Dudu vem com o braço em direção junto. Então, quem sabe, está dentro do campo, sabe que é uma coisa que não ocorreu por querer. E sim, um acidente de trabalho. A arbitragem hoje foi boa. Quem falar que não foi boa a arbitragem hoje e tiver imparcial, eu acho que vai dizer que a arbitragem foi muito boa. Suponhamos que o Cuca esteja certo, que eu acho errado. Olha só, na jogada com o Natanael, aí já foi falta. Dudu sendo puxado, ele está olhando para o árbitro. O Lianco já poderia ter parado aí, ó. Seguiu com o lance. Pisa no braço do Dudu. Suponhamos, ok, foi sem querer. O VAR nem sequer chamar, nem sequer falar. Felipe, vem aqui dar uma olhada na imagem, porque tem um pisão no braço do Dudu. Dá uma corridinha lá na imagem e dá uma olhada. Dá uma corridinha. Pelo menos isso o VAR tinha que fazer, se fosse o caso de eu concordar com o treinador do Atlético, o que não é o caso, eu não concordo. Eu acho realmente que o VAR deveria ter chamado, porém, tenho certeza que foi sem querer o pisão do Lianco pelo movimento de braço do Dudu. A gente está vendo em câmera lenta, na velocidade normal é muito diferente isso aí. Lembrando que na sexta-feira o Gão pediu que o VAR respeitasse
a decisão do gramado. Perfeito. Mas nesse caso aí, o juiz precisava ser auxiliado. Aí um lance parecido com o do Gabriel Barbosa, que o Alan Franco acerta primeiro o Matheus Pereira, depois acerta o Gabriel Barbosa no peito. E, Fael, sem querer também é falta, sem querer também merece cartão vermelho, sem querer você também machuca o seu companheiro. E tem que ver o lance do Kaique, que era para cartão. Aí amanhã tem muito assunto para dar dica.